Fala turma, beleza? Aqui Ailton Inácio. Hoje vou tirar uma dúvida muito comum dos meus alunos e clientes, que é: devo usar o mesmo Google Analytics? Coloquei entre aspas, porque eu quero dizer propriedade ou fluxo do Google Analytics no site e landing pages, ou seja, o mesmo código em tudo. E como analisar subdomínio? Como separar os dados? Vamos ver tudo isso na prática. Então, tenho aqui um exemplo bem simples, bem bobinho. Eu tenho um sitezinho aqui, nesse domínio, e aqui eu tenho um blog no subdomínio. Poderia ser uma landing page, para você vender um produto específico. E aí você pode ter 10 no seu site, enfim. E aqui eu já tenho o Google Analytics configurado, tudo junto, tá, turma? Então, quando acessa aqui, tá vindo tudo para o mesmo lugar, misturando tudo mesmo, porque é o comportamento padrão do Google Analytics. É isso que ele espera que você faça na maioria das situações. Então, para ele, subdomínio ou domínio e subdomínios, para ele é a mesma coisa, tá? Tem que estar tudo junto, no mesmo fluxo de dados. Bom, existem situações que você faz separado? Sim, vamos falar sobre isso, beleza? E estando junto, que é o caso aqui, como analisar separadamente também, se você quiser, beleza? Vamos ver tudo isso na prática aqui. Então, para começar, eu considero que você já conhece o básico de Analytics e quando você configura, você ganha lá um código de acompanhamento, um ID de métrica, beleza? Então, o meu é esse daqui, estou no admin do GA4 e ele já está rodando aqui subdomínio e domínio, beleza? Se você não conhece sobre isso, no meu site, no meu canal, tem muito material para você começar. O Start. Então, vamos falar primeiro, turma, de separação aqui das análises. Eu estou aqui, por exemplo, este relatório de páginas mais acessadas, olha só aqui. Reparem que ele não mostra o domínio ou subdomínio. Então, ele vai misturar. Então, se você tem aí dois caminhos iguais, ele vai misturar. Então, aí já é uma desvantagem. Tem como separar? Tem. Vou mostrar para vocês já já. Se você for para o analisar, para montar uma análise mais personalizada, olha só aqui, eu coloquei caminho e aqui visualizações. Mesma coisa, tá? Olha só. Mesma coisa. Só que reparem aqui um negócio, ó, na minha análise. Eu puxei a dimensão nome do host. É só você vir aqui em dimensões, no mais, e puxar o nome do host. E aí o que temos aqui, turma? Olha só, agora ele diz, ó, home do domínio e home, que é a barrinha, né, página inicial, do subdomínio. Certo? Aí, dessa forma, você consegue separar, usando o nome do host. Aí, você pode fazer filtros aqui na sua análise, olha só. Aqui, inclusive, eu já pus tirei um nome de host. E nos relatórios, você também pode adicionar esse filtro. Então, você pode colocar ele e puxar o nome do host, para você dizer qual que você quer olhar. Maravilha, turma? Então, colocando o mesmo, qual que é a principal vantagem? Você mantém a jornada do usuário. Para o Analytics, é o mesmo usuário. Então, por exemplo, se ele está aqui no subdomínio, clica num botão que vai para o domínio, ou ao contrário, e faz um pagamento, por exemplo, você consegue mensurar, né, analisar toda essa jornada
do usuário, ele é o mesmo, certo? Isso automaticamente. Maravilha? Bom, agora quando você pode separar? Criar uma propriedade para o subdomínio ou um fluxo diferente para o subdomínio, tá? Primeiro vamos ver qual a diferença dos dois. Turma, quando você cria você está aqui no Analytics e quer mensurar o seu site, você cria uma propriedade. Beleza? Dentro da propriedade, você cria um fluxo. Que aí pode ser de site, de aplicativo, beleza. Para acompanhar ali os dados do seu site, no caso web. Então vamos supor que você quer colocar um fluxo aqui, ó, para o domínio e um para o subdomínio, por exemplo. Vou pôr outro aqui, ó. Reparem o seguinte, quando você tenta criar um novo para a web, ele já diz, olha, um só é suficiente, tá? Para a maioria dos casos. Você não precisa de outro. E ele fala justamente isso, ó. Para medir a jornada do usuário, você pode ter dados inconsistentes, se você fizer outro. Não é isso que ele quer que você faça, tá? Mas vamos supor que, beleza, você vai fazer outro. Tá. Turma, tudo vai para os mesmos relatórios. Por quê? Porque eu estou na mesma propriedade. Mesma coisa. E aí, para você separar aqui as análises, aí você já não vai usar nome de host. Aí você vai puxar o nome do fluxo, ou o código do fluxo. E aí a mesma lógica. Uma situação aqui que você tem que lembrar, se você quiser separar, é o seguinte, que vale para a propriedade também, que é a única justificativa, tá? É separar os recursos. Então, por exemplo, um fluxo, ele tem várias configurações aqui, ó. Por exemplo, os eventos que são coletados automaticamente, configurações de eventos personalizados, dimensões personalizadas, ou melhor, turma, aqui só eventos personalizados, tá? Dimensões já é no nível da propriedade. Aí aqui, configurações da tag, vamos lá, configuração de domínio, tempo limite de sessão, que mais? Tráfego interno. Então, são configurações que estão no nível do fluxo. Se você quer configurações diferentes no nível do fluxo, mas mantendo tudo dentro da mesma propriedade, né, aqui, mesmo na Analytics, beleza. Isso justifica você ter um outro fluxo. Do contrário, turma, é um fluxo só, tá? Não tem conversa. É o que o Google recomenda e é o que funciona da melhor forma, tá? Bom, agora propriedade. Aí aqui é o seguinte. Uma nova propriedade, você vai realmente separar o Analytics. Você vai ter um outro aqui. E aí, qual a justificativa para isso? Justamente separar. E aí, você tem que lembrar dos recursos do nível da propriedade. Então, por exemplo, aqui, ó, detalhes da propriedade. Um exemplo. Fuso horário. O da landing page tem que trabalhar com outro fuso horário. A moeda da landing page é outra. Turma, nesses casos, justifica você ter a separação. Usuário, quem que vai ter acesso a isso? Legal, eu quero realmente separar. Eu quero que o subdomínio somente um grupo de pessoas veja e o domínio outra. Legal, justifica separar, beleza? Então, é nisso que você tem que pensar quando for criar uma propriedade diferente para o subdomínio do domínio. Recursos aqui no nível da propriedade. Então, regras de coleta de dados,
retenção de dados, filtros de dados, tudo isso. O que mais? Dimensões personalizadas. Aí, lógico, você tem que conhecer todos esses recursos para tomar a sua decisão. No meu site e no meu canal, eu estou sempre colocando uma coisa ou outra sobre esses recursos. Você pode pesquisar, beleza? E curso online também eu ofereço. Maravilha? E aí sim você decide se você quer usar o mesmo código do Analytics para subdomínio e domínio. Ou se você vai querer separar. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.